Bom dia a todos. Meu nome é Nilce Mello, sou responsável pela coordenação do Laboratório de Inovações Financeiras. Em primeiro lugar, em nome do Lab, agradeço o interesse e a participação no webinar Princípios para a Responsabilidade Bancária, que foram lançados agora em novembro pelo INEPEFI. Estamos iniciando, contaremos com a apresentação da Júlia Spinassi e Fernando Silas do Bradesco, e a participação de Gustavo Pimentel da Cital, e que fará a contextualização dos princípios na agenda de sustentabilidade. Para quem não conhece, o Lab é uma iniciativa do BID, CVM e a BDE, visa promover a união dos atores para apoiar soluções inovadoras para finanças sustentáveis. O Lab é apoiado pelo Green Finance LAC, que é uma plataforma de finanças verdes para apoio aos bancos nacionais de desenvolvimento, no compartilhamento de informações sobre finanças verdes. A gente dará início à apresentação com o Gustavo, seguiremos com as apresentações do Fernando e da Júlia, e ao final a gente terá espaço para perguntas de todos. Um bom webinar a todos, espero que seja uma manhã agradável com uma ótima troca de informações. Gustavo, por favor, você pode começar. Muito obrigado, Nilce. Prazer estar com vocês aqui nesse webinar do Lab. Meu nome é Gustavo Pimentel, eu sou diretor da Cital e Finanças do Bem. A Cital possui hoje a maior prática de consultoria e pesquisa em finanças sociais e sustentáveis da América Latina. Nós estamos baseados no Brasil, com escritórios no Rio e São Paulo, mais de 40 profissionais, e atuamos aí em todo o espectro de capital para impacto socioambiental positivo, desde o espectro de capital filantrópico, concessional e de impacto, até o espectro de capital que busca retornos comerciais, mas que pode sim incorporar fatores de sustentabilidade nos processos de tomada de decisão. Nós somos signatários do PRI, dos Princípios para Investimento Responsável, e também com muito orgulho nós nos tornamos a primeira organização latino-americana não financeira ou não bancária a aderir aos princípios de responsabilidade bancária. A gente tem trabalhado nessa agenda na Cital há 11 anos, e eu particularmente há 15 anos, no tema de finanças sustentáveis no Brasil. E eu sempre gosto de fazer uma contextualização de como o setor financeiro vem respondendo às demandas de desenvolvimento sustentável que são colocadas pela sociedade. Sem dúvida, um dos atores que mais influenciam o setor financeiro são movimentos da sociedade civil organizada. Aqui eu busco apresentar um breve e não exaustivo linha do tempo, com muitas iniciativas de organizações da sociedade civil que buscaram trazer a atenção do público em geral à responsabilidade que o setor financeiro tem na agenda de desenvolvimento sustentável. Então a gente começa aí, obviamente, anos 60 e 70, o surgimento de pressões para que investidores institucionais, por exemplo, não apoiassem empresas que estivessem envolvidas em guerra, em regimes autoritários como o do apartheid. Nos anos 80 e 90, nós temos um questionamento muito forte em cima dos bancos multilaterais de desenvolvimento, sobre que tipo de projetos de desenvolvimento eles estavam financiando e como esses projetos estavam alinhados aos objetivos da sociedade e como esses projetos poderiam aumentar os impactos positivos e mitigar esses impactos negativos. A partir do fim dos anos 90, a sociedade começa a questionar não só investidores institucionais e bancos de desenvolvimento, e sim começa a chamar a atenção do setor financeiro privado, ou seja, bancos comerciais, gestores de recursos, seguradoras, para que elas também respondessem a essas demandas da sociedade, seja diminuindo o impacto negativo de projetos financiados e aumentando o seu impacto positivo. Então, um dos momentos mais importantes é a fundação, por exemplo, de uma organização, uma coalizão internacional que se chama BankTrack, em 2003 a 2004, atuando em vários países, inclusive no Brasil naquela época.
E o BankTrack e outras entidades soltaram aí uma série de declarações e publicações e ideias de como eles viam o papel do setor financeiro no desenvolvimento sustentável. A partir de 2012, aqui no Brasil, a gente tem outra iniciativa da sociedade civil local, né, que é o Guia dos Bancos Responsáveis, que busca comparar a atuação dos bancos nessa seara. E hoje, depois que temos aí o Acordo de Paris em 2015, a agenda de mudanças climáticas se torna, por exemplo, uma agenda muito forte, a sociedade civil em geral tem voltado as suas críticas ao setor financeiro, que continua apoiando a economia fóssil, né? Então, em 2018, nós temos essa campanha bem interessante que se chama Fossil Banks, No Thanks. É claro que o setor financeiro ele não reage só a iniciativas da sociedade civil organizada. Nós temos aí, ao longo desse mesmo período, uma série de iniciativas globais ou internacionais e também nacionais que abarcam diferentes atores. Então, começando ali por cima, é interessante ver como evoluíram as iniciativas voluntárias empresariais que buscam trazer a agenda socioambiental para o setor privado. Então, desde a criação de índices de sustentabilidade em 99, como o Dow Jones Sustainability Index, o Pacto Global da ONU em 2000, que hoje em dia, por exemplo, ajudou também a colocar de pé os princípios para a responsabilidade bancária. A gente avança para ter mercados de carbono na Europa, princípios para direitos humanos, declaração do capital natural. E o que a gente vê nesse âmbito de iniciativas empresariais globais é uma aceleração da criação desse tipo de iniciativa e coalizões aí a partir de 2014, 2015, culminando, obviamente, com duas iniciativas cruciais com as quais os princípios de responsabilidade bancária estão vinculados, né, que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Acordo de Paris. Se a gente pensar em como que o setor financeiro vem respondendo com iniciativas, é bem interessante ver que isso acontece, no mínimo, desde 1992, com a criação da UNEP-FI, logo na sequência da reunião, né, da Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, da ECO 92. Então, desde 1992, o setor financeiro tem uma iniciativa formal dentro da UNEP-FI, né? E também várias outras iniciativas voluntárias e códigos e princípios e coalizões foram formadas aí desde a UNEP-FI. Acho que eu destacaria, desde 2003, por exemplo, os princípios do Equador, que foi a primeira iniciativa global para incluir salvaguardas sociais e ambientais em financiamento de projetos, hoje adotado por praticamente 90% dos bancos internacionais que atuam nessa área de financiamento de projetos, e aqui no Brasil também com um índice muito alto de adoção dos bancos locais. Em 2006, a gente tem talvez a iniciativa que pode ser uma das inspirações para o PRD, né, que é o Princípios para Investimento Responsável. Então, pela primeira vez, globalmente, uma coalizão de investidores delineou princípios para fazer investimentos. Eles, obviamente, foram derivados para seguros, com o PSI, em 2012, e a gente vê recentemente a criação de iniciativas que têm mais a ver com o clima, né? Então, o Montreal Pledge, por exemplo, de 2014, é um compromisso de investidores institucionais em medirem as emissões de gases de efeito estufa que eles apoiam através de seus investimentos. Por sua vez, a PDC, a Portfolio Decarbonization Coalition, é uma evolução do Montreal Pledge, são os mesmos investidores se colocando metas para descarbonizar suas carteiras. E aí a gente vê, em 2018, talvez muito esperado princípios para responsabilidade bancária surgindo, e a gente vai ver mais detalhes na apresentação dos nossos colegas do Bradesco. O Brasil sempre esteve muito ligado a essa agenda internacional, e o setor financeiro local, a gente entende que respondeu de maneira bastante rápida a esse cenário internacional. Então, por exemplo, desde 95 no Brasil, uma iniciativa chamada Protocolo Verde, que foi assinada pelos 5 maiores bancos públicos do Brasil, que delineava algumas formas de implementar finanças sustentáveis nesses bancos, né? A partir de 2001, a gente tem aí uma aceleração interessante dessa agenda no setor de investimentos, com o primeiro fundo responsável do Brasil, com a criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial em 2005.
enfim, a agenda também de carbono, né, com o GHG Protocolo Brasil, e um evento muito interessante que foi o novo Protocolo Verde de 2008. Né? O que foi isso? No âmbito da FEBRABAN e dos bancos privados, os bancos reeditaram o Protocolo Verde de 95, mas incluindo o setor bancário brasileiro como um todo, ou seja, não só os bancos públicos. Na época, o novo Protocolo Verde foi assinado por cerca de 15 bancos, é apoiado formalmente pela FEBRABAN, e esse protocolo já delineava algumas das características que hoje nós vemos no PRB sendo explicadas mais adiante, como, por exemplo, criar produtos e serviços voltados para a economia verde e inclusiva, gerenciar os riscos socioambientais de maneira apropriada, entre outras iniciativas de governança, e, sobretudo, o novo Protocolo Verde também trazendo elementos de transparência e accountability. Né? Bom, aí a gente começa a ver os reguladores do mercado financeiro brasileiro respondendo, né? Ao ver uma série de iniciativas acontecendo na autorregulação, iniciativas voluntárias, os reguladores trazem um pouco esse conceito de nivelar o ambiente, né? Nivelar o jogo, uma vez que as iniciativas voluntárias nem todos os bancos ou investidores aderiam. Então, a primeira delas é a Resolução 3792 de 2009, que solicitou que os bancos de pensão brasileiros fizessem disclosure, né, ou reportassem se eles incluíam temas socioambientais nas suas análises de investimento. É importante dizer que essa resolução de 2009, ela não obrigou os fundos de pensão a integrarem questões de sustentabilidade, mas os obrigou a fazer um reporte e ter uma transparência se eles acreditavam que o tema era importante. Aí vem o Banco Central, em 2014, né, e começa a regular os bancos com a resolução 4327 do CMN. Essa resolução começou a ser gestada no contexto de organização pelo Brasil da Rio+20, em 2012, inicialmente foi anunciado em 2012, e ela efetivamente coloca requerimentos, né, de base principiológica para que todas as instituições financeiras reguladas pelo Banco Central desenvolvam uma política de responsabilidade socioambiental, reportem para os seus stakeholders, clientes e a sociedade em geral, como vem implementando essa política, e tem um plano de ação também validado junto ao regulador. Então, é bem interessante, foi uma das primeiras, no mundo inteiro, talvez uma iniciativa bastante pioneira de um regulador no setor bancário. Né? E, mais recentemente, a gente destaca aí, a partir de 2017, uma evolução tanto na linha das iniciativas voluntárias. Acho que o LEB, apresentado inicialmente pela Emilce, é algo bastante positivo para o mercado, que cria um fórum multissetorial, público e privado, para discutir soluções de finanças sustentáveis. A B3, a Bolsa, criou um segmento de listagem para títulos verdes, né, os conhecidos Green Bonds, e o CMN continuou aprimorando a regulação. A 4557 do ano de 2017 traz essa questão socioambiental e climática para a gestão integrada de riscos das instituições financeiras. E a 4661 de 2018 é também uma grande evolução na nossa visão. Ela começa a exigir que os fundos de pensão integrem os temas ambientais e sociais na análise de investimentos, quando esses temas são considerados relevantes para o portfólio. Ou seja, se em 2009 o regulador pedia que os fundos de pensão apenas fizessem disclosure, né, ou reportassem se utilizava, a partir de 2018 isso passa a ser obrigatório caso o tema socioambiental seja relevante. Então é importante entender, né, tudo isso que está acontecendo, ou seja, as iniciativas voluntárias internacionais e brasileiras, elas perpassam aí o setor privado não financeiro, começam a chegar no setor privado financeiro e com recortes distintos de acordo com o segmento, né? Seja tratando de investidores institucionais, assets, gestores de recursos e fundos de pensão, seja para as seguradoras e principalmente para instituições bancárias. Bom, com isso eu queria passar um pouco para o Bradesco para que eles possam apresentar para a gente em mais detalhes como funcionam os princípios para a responsabilidade bancária. E aí, no final, a gente pode fazer uma discussão. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Aqui é o Fernando Silas. Falo em nome do Bradesco, da área de sustentabilidade,
Estou acompanhado da Júlia, que vai participar conosco da apresentação, e também na companhia do Guilherme e do William. Bom, eu gostaria de começar a apresentação dizendo que os princípios de responsabilidade bancária, nós vamos explicar um pouco o que é esse compromisso, qual foi o processo de construção e qual que é a sequência dessa discussão no âmbito do grupo de trabalho da UNEPFI e de todas as pessoas agora que são convidadas a participar. Eu começo dizendo que é um compromisso que tem uma importância muito grande. Ele é alçado a uma condição de importância estratégica do tema de sustentabilidade. Sustentabilidade cada vez mais permeando a estratégia das organizações. E, no caso particular do Bradesco, isso é tão importante que está descrito na nossa missão, né? Na questão de como é que o desenvolvimento sustentável faz parte da missão do banco e de que cada vez mais a gente procura integrar a sustentabilidade aos negócios, permeando os clientes, os processos, a forma como a gente atua. Claro que isso não é uma questão só do Bradesco, né? A sustentabilidade é muito importante no contexto geral da atuação dos bancos. E aí, na sequência, o que a gente destaca é que a capacidade dos bancos de influenciar e alavancar a economia e, através do seu relacionamento com os clientes, as transformações que a sociedade e o meio ambiente precisam, enfim, passar. É a questão de como é que o banco, através dos seus processos, dos seus relacionamentos, ele tem esse poder de influência e de transformação e de causar impacto. No fundo, essa é a questão dos princípios, né? São muitas as motivações para trabalhar esse tema e para procurar dar mais amplitude para ele. Do ponto de vista dos bancos, esse potencial para, de fato, fazer uma economia mais sustentável, mais inclusiva, de ter relacionamentos mais positivos e de confiança com os clientes. E fazendo isso, tendo um direcionamento, tendo guia para a sustentabilidade nos bancos, que é uma consequência natural de toda essa trajetória que a gente observou na fala que o Gustavo acabou de fazer. Né? Ter um padrão que estabeleça um caminho, e um caminho que possa ser percorrido por um contexto mais amplo de atores, com base em toda uma experiência adquirida nos últimos anos, é algo que a gente acredita que pode ser muito positiva para a construção que está se desenhando nesse momento e que pode e deve reforçar a contribuição dos bancos para a sociedade, né? Então, essas são grandes motivações para o PRB. E aí, a pergunta que a gente coloca, e vai esclarecer na sequência, de onde vem, né? Quais são aqui grandes direcionadores para a construção dessa narrativa? Evidentemente, a gente parte de uma base que é comum para todo mundo, né? ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o Acordo de Paris, são acordos e compromissos globais, né? Uma agenda comum que é um denominador sobre o qual todo mundo conhece e todo mundo pode partir, ainda que as realidades de cada banco, de cada setor sejam diferentes. Então, essa é uma base comum que permite construir toda uma sequência de discussão. E uma discussão que a gente sabe que precisa ser fortalecida com o propósito de ter uma execução e um monitoramento que permita conhecer e avaliar os avanços que, de fato, o setor consegue promover. E aí, essa discussão chega na UNEPFI, né? Chega na UNEPFI com o propósito de, bom, vamos então estabelecer esse compromisso à semelhança de compromissos que já existem, né? Seja o PRI, o PSI, mas não tem para banco, né? É até curioso que não tem. Então, chega em boa hora, chega com esse propósito de pegar muito daquilo que já acontece e colocar dentro de uma moldura, dentro de um mesmo frame, e que permita escalar, né, da amplitude. É importante considerar a escala e o potencial de execução. E aí, a ideia realmente é essa. A gente já tem hoje aqui uma
uma grande quantidade de bancos, né, de várias geografias, com realidades distintas, trabalhando no compromisso. E a ideia do compromisso é que ele seja abrangente o suficiente para incluir muitos bancos de setores e realidades distintas, como a gente pode observar aqui, mas que ele também traga, né, uma questão de flexibilidade para que ele possa permitir métricas e metas condizentes com a realidade de cada um. Então, o desafio aqui é realmente interessante. É um compromisso que ele não pode ser para poucos e bons, mas ele também não pode ser para muitos que não avancem, né? Então, tem um desafio aqui de qual que é o ponto de equilíbrio disso. E aí, o ponto de equilíbrio é justamente trabalhar os pilares do compromisso, que são quais, né? Primeiro, o grande objetivo é levar a discussão de sustentabilidade para o centro da discussão da estratégia das organizações. É ter um alinhamento de sustentabilidade com estratégia corporativa. Então, acho que esse é um pilar basilar do compromisso, de forma que cada vez mais a sustentabilidade permeia as decisões dessas organizações. E como o ponto de partida é o alinhamento com o ODS e com o Acordo de Paris, a gente, no fundo, está dizendo de integrar isso a uma discussão mais core das organizações. E fazendo isso, né, com uma abordagem de avaliação de impacto, né? Não basta integrar, tem que integrar ao mesmo tempo que se conhece o impacto dessa atuação, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Implementar isso, implementar trazendo para uma discussão de gestão, para uma discussão de meta, para uma discussão de cultura, porque somente assim parte-se de uma discussão mais abstrata, teórica, para realmente uma discussão de concretude, de realização. Então, tem que permear os processos das organizações e tem que conversar com todo mundo, tem que ser abrangente, seja do ponto de vista de cliente, seja do ponto de vista de stakeholders. Nada disso faz sentido se não houver transparência e prestação de contas. Então, é aí que os princípios se fecham, né? São 6 elementos simples, que dialogam entre si e que um não sobrevive sem o outro. Então, a partir de agora, a gente vai detalhar um pouco mais o que constitui cada princípio, como é que foi o processo de construção e qual que é a sequência. E, a partir de agora, a Júlia começa a fazer esse detalhamento. Bom dia a todos. Bom, então, dando início aí à apresentação de cada um dos princípios, o princípio 1, que é o de alinhamento, ele diz que nós vamos nos alinhar a nossa estratégia de negócios, né, para que ela seja consistente com esses grandes objetivos da sociedade, com destaque para os ODS e para o Acordo de Paris, mas também trazendo aqui iniciativas nacionais e regionais que sejam relevantes. E aí aqui vale o destaque para um esforço onde o nosso impacto é mais significativo. Então, nesse primeiro princípio, a gente está, de fato, trazendo aqui a questão de que a sustentabilidade venha para o mainstreaming de negócios, que ela deixe de ser um tema marginal para os bancos e que ela cada vez mais se concentre e se fortaleça aonde os bancos têm mais impacto, né? No sentido de acelerar mesmo a discussão de finanças sustentáveis. Bom, indo para o segundo princípio, aumentaremos continuamente os nossos impactos positivos enquanto reduzimos os impactos negativos e gerenciamos riscos sociais e ambientais resultantes de nossas atividades, produtos e serviços. Aqui, um dos grandes diferenciais do PRB, na linha do que o Fernando já trouxe, uma discussão sobre gestão de impacto e não somente mais a questão da gestão de risco. E isso desafiando a lógica tradicional que os bancos e as instituições financeiras são acostumadas a trabalhar. Aqui a gente traz um maior detalhamento no próximo slide, com um exemplo muito prático do que é essa lógica e essa visão de impacto que os princípios estão trazendo. Então, a gente tradicionalmente trabalha com uma visão de input e output, né? Para o caso aqui que a gente trouxe prático de energia solar, os bancos, então,
a partir do desenvolvimento de energia mais limpa, especialmente da energia solar, buscaram desenvolver produtos e a partir daí mensuram qual que é o percentual da carteira de crédito que é direcionada para esse tipo de energia. Na melhor das hipóteses, a gente costuma trabalhar com resultado, e aí indica quanto que, por exemplo, de potencial instalado de energia a gente teve a partir desses financiamentos. A lógica aqui é avançar um pouquinho mais na discussão e tentar, de fato, mensurar qual que é o impacto que essa atividade financeira gerou e contribuiu aí para o Acordo de Paris efetivamente reduzindo as emissões de gás de efeito estufa na atmosfera. Então, essa é a lógica aqui dos princípios quando trazem para a visão de impacto. A gente reconhece que é um desafio metodológico de trabalhar impacto, né? E nesse sentido, vale a pena dizer que o IONEP-FI tem um outro grupo de trabalho em curso, que é o Positive Impact, que tem, ao longo dos últimos anos, se dedicado a estudar metodologias e atualmente está com 2 subgrupos de trabalho fazendo pilotos de mensuração de impacto. Então, acho que aqui a gente tem alguma garantia de que os princípios de responsabilidade bancária, eles vêm trazendo uma lógica diferente, uma abordagem diferente, mas também muito preocupados com a consistência e buscando, a IONEP-FI tem buscado, então, fomentar o desenvolvimento de metodologias para e passo ao desenvolvimento desse compromisso. Bom, indo para o próximo princípio, em clientes e usuários, aqui um reconhecimento de que o maior potencial transformador mesmo dos bancos está no relacionamento com seus clientes. Então, isso está ratificado no princípio 3, que diz que a gente vai aí trabalhar especialmente com os clientes para incentivar práticas sustentáveis e para possibilitar que atividades econômicas que gerem prosperidade, enfim, a ser compartilhada com as atuais e futuras gerações. A gente não deixa os demais stakeholders de lado, que são também importantes e muito na linha do que o Gustavo trouxe no início, tem sido desenvolvido, tanto com a sociedade civil, quanto com outros stakeholders importantes dos bancos, fornecedores, enfim, investidores. Acho que a gente tem uma comunidade a ser mobilizada, né, e que tem se envolvido no tema. Então, o próximo princípio trata também desse fortalecimento de parcerias. Na sequência, o quarto princípio traz uma lógica aliás, o quinto princípio, né, traz uma lógica aqui de que a gente tem uma preocupação com governança e uma inovação, né? A gente aqui claramente deve estabelecer metas para que os impactos, para os impactos mais significativos. Ou seja, os bancos, eles têm que, de fato, ter propostas concretas de implementação e de transformação e divulgar essas metas publicamente. E aí, por fim, o último princípio, o sexto princípio, traz a questão da transparência da prestação de contas, e aqui acho que vale destacar que há uma previsão de revisão periódica dos princípios, isso mais detalhado ao longo dos demais documentos que compõem os princípios de responsabilidade bancária, e aqui a fim de garantir um pacto entre os signatários pela melhoria contínua, né, entendendo que a agenda amadurece e que os princípios devem sim ser revistos ao longo do tempo. A gente tem discutido no âmbito dos bancos que compõem aí o grupo fundador qual a periodicidade a qual essa revisão deve se dar e como que seria o processo de governança.
mas o compromisso já está aí dado e exposto. E um segundo ponto a destacar aqui é a questão do reporte, né? E o reporte, a previsão é que ele seja feito em relatórios já existentes, então, muito no sentido de não criar uma nova demanda por relato, isso não ser um ônus para os bancos, né? Toda a questão da transparência. Tem uma discussão de qual template utilizar, e isso está posto também no material, a gente vai dar um detalhamento. E aí, por fim, uma última grande inovação aqui é que é previsto um processo em que a UNEP-FI vai dar um feedback em relação ao atendimento dos princípios, e há uma questão de consequências caso eles não sejam cumpridos. Então, diferente de outros compromissos voluntários que são questionados pela sociedade com relação à accountability, aqui a UNEP-FI está inovando e buscando desenvolver um processo que garanta mais consistência mesmo na implementação. E aí, acho que uma questão que vem à tona, né, que merece ser discutida o compromisso, ele quer abranger a todos, né, o Fernando trouxe essa questão, e, ao mesmo tempo, ele quer ser mais severo, ou quer, enfim, dar alguma credibilidade no sentido de aquilo que foi assinado é de fato cumprido, né? Como adequar essas duas questões? A saída que foi proposta, né, é justamente a criação de alguns níveis de adesão. Então, são propostos inicialmente 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado, e a ideia é que os bancos tenham, então, a possibilidade de tenham um tempo para avançar na agenda de implementação, e aí, para cada nível, é solicitada uma consistência diferente. Então, trazendo aqui os requisitos aos membros, né, a dinâmica consiste em uma assinatura, a assinatura deve ser feita pelo CEO do banco, e aí, a partir daí, um anúncio público. Os princípios, pela lógica que foram construídos, prevêem que o banco identifique quais são os seus impactos mais significativos, então tem toda uma questão aí de estudar impacto, e a partir do impacto definir quais são as metas e reportar, com o passar do tempo, o avanço, a progressão em relação às metas. Aqui só um detalhamento em relação ao nível de exigência em relação a cada um dos níveis de maturidade das organizações, né? Então, por 24 meses, um banco pode se considerar iniciante, e aí dele é exigido ou é esperado o nível de transparência em relação à implementação dos princípios. No nível intermediário, a transparência é exigida e a UNEP-FI, ela dá um feedback, ou ela trabalha de forma mais intensa na questão das metas, né, na avaliação de se as metas são consistentes com o compromisso e com aquilo que o banco traz como impactos mais relevantes. E dos bancos avançados é esperado que haja uma transparência, que as metas sejam consistentes e que eles, de fato, demonstrem um progresso ao longo do tempo em relação às metas. Nesse caso, no caso dos avançados, a avaliação do report, das metas, é feita por um assurance, ou por um avaliador independente, isso ainda está sendo discutido, né, um modelo, e qualquer tipo de inconsistência, num primeiro momento é apontada, mas caso não seja respondida de forma satisfatória, pode acarretar na exclusão do banco do compromisso. Então, tem aqui uma questão clara de delisting, né? E essa é uma inovação desse compromisso em relação a outros que estão postos no mercado. Bom, então, tudo isso que a gente apresentou aqui de forma
mais resumida, está bastante detalhado em quase 50 páginas, num documento público, né? Esse é o site enfim, da UNEP-FI que publica aqui tanto os requisitos para os signatários, quanto o guia de implementação, definição de metas, o guia de reporte, feedback, todo esse processo de revisão periódica. Então, mais do que os princípios, houve, de fato, um esforço dos bancos envolvidos e da própria UNEP-FI de trazer bastante robustez e criar mesmo documentos complementares que auxiliem os bancos na implementação dos princípios, para além da própria redação dos princípios em si. Bom, os princípios, esse draft, né, que eu comentei, foi lançado em 26 de novembro do ano passado, com a presença de mais de 15 CEOs, durante o evento anual da UNEP-FI. O material está aberto à consulta pública, essa consulta vai até o final de maio. Os bancos fundadores e apoiadores têm se dedicado em promover discussões como essas em várias localidades. Então, assim como a gente está participando desse webinar a convite do Lab, temos todo o interesse de participar de outros eventos e promover outros eventos para discutir os princípios. E a gente gostaria de convidar todos a participar da audiência pública, da consulta pública. Essa, de fato, é uma construção coletiva, e a gente conta muito com o engajamento enfim, as contribuições de todos. Acho que vale aqui também convidá-los a endossar o compromisso. Então, tanto outros bancos quanto outras organizações não financeiras têm a possibilidade de endossar o PRB através do site, desse mesmo endereço que a gente divulgou, através de uma carta modelo que está lá disposta. Então, basta assinar a carta e enviar para a UNEP-FI para endossar o compromisso antes do seu lançamento, que é previsto para setembro do próximo ano. Bom, então, a gente entende que nesse esforço coletivo e somente com uma atuação coletiva dos bancos, a gente vai conseguir gerar o impacto desejado e, de fato, demonstrar o papel relevante dos bancos no atingimento aí dos ODS, da Agenda de Paris. Esse é o grande propósito. Enfim, a gente está, acho que, à disposição. Gustavo, não sei se você quer fazer alguma complementação ou algum comentário em relação ao que a gente apresentou antes da gente abrir a sessão de perguntas, mas estamos à disposição por aqui. Perfeito, Júlia. Gustavo da Cital aí falando novamente. Acho que só, Júlia, uma retificação, né? O lançamento vai ser nesse ano de 2019, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, né? Porque quando eles foram lançados ano passado, se dizia que seria no ano seguinte o lançamento oficial, mas já estamos no ano. Né? É verdade, tem razão. Obrigada. Particularmente esse evento da Assembleia Geral da ONU em Nova York foi onde também se lançou o PRI, né, e o PSI. Então, o PRB segue aí o mesmo processo de, digamos, endosso, né, dentro da ONU, que é algo, com certeza, muito positivo. Eu queria destacar, talvez, 2 ou 3 pontos sobre o que você colocou, né, ou seja, como que a Cital vê os PRB vis-à-vis outros compromissos ou iniciativas voluntárias, e o que nos fez, por exemplo, endossar os princípios desde o início. E, sem dúvida, você já levantou, né? Acho que, primeiro, o processo de elaboração, acho que teve uma diversidade de bancos participantes. Na nossa visão, foi muito boa, né? Bancos de diversos países e, particularmente, excelente participação de bancos de países emergentes em desenvolvimento, né? Isso também ocorreu, em certa medida, com o PSI e o PRI, mas talvez num nível
um pouco menor de participação. Então, acho que isso é muito, muito positivo, porque, enfim, aqui nos países de desenvolvimento emergente são onde as questões de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade são mais prementes, onde a gente mais deve buscar esse impacto positivo. Acho que o segundo elemento, né, tanto o PRI quanto o PSI, eles talvez nascem com um DNA muito mais forte na questão de risco, enquanto o PRB mostra que evoluiu, né, ou seja, acompanhou a evolução da agenda de sustentabilidade no setor financeiro global, e ele já nasce com esse viés de impacto. Né? Acho que foi muito interessante vocês terem demonstrado que o princípio fala dessa medição de impacto, ou seja, e também propõe que os bancos devem buscar medir o impacto e buscar aumentar o impacto positivo e mitigar os impactos negativos. Então, definitivamente, um framework que vai além do risco. E, por último, essa questão de metas, e o mecanismo de accountability, que eu acho que foi um golaço, porque definitivamente já nasce bem acima do que foram outros compromissos internacionais e que acabaram se tornando um certo problema, tanto reputacional quanto estrutural para essas iniciativas. Então, o PRI, por exemplo, que nasceu em 2006, só passou a ter um mecanismo mais robusto de accountability e listing a partir de 2017, ou seja, 11 anos depois. Né? E aí, para você construir isso com quase 2.000 signatários, é muito mais difícil do que, por exemplo, o PRB trabalhando essa construção por design aí, desde com os bancos fundadores, né, que são cerca de 30. Eu acho isso bastante positivo aí dos princípios. Pensando como fazer a ponte, né, dos princípios dos PRB para o contexto do Brasil, né, eu acho que os PRB chegam em excelente hora, porque aqui no Brasil também, o que a gente tem de iniciativas, né, no setor bancário, acho que a maioria talvez nasce também com um viés mais forte de gestão de risco, né, e a gente até agora não tinha um framework muito claro para tratar a questão de impacto com um bom mecanismo de accountability. Então, me parece que a gente pode, como país e como setor bancário nacional, pegar carona e utilizar o PRB como um framework local. Ele me parece bastante aplicável aqui. Né? E, obviamente, todo o trabalho que já é desenvolvido no âmbito das associações do setor financeiro, inclusive a FEBRABAN, me parece que estão super alinhadas e a gente ganha aí um framework global onde a gente pode se plugar. Então, particularmente, iniciativas, por exemplo, como a economia verde, né, a medição da contribuição dos bancos brasileiros para a economia verde inclusiva, é algo que tem uma conexão direta com a medição de impacto positivo que os PRB estão trazendo. Então, acredito que a experiência interagindo com os bancos internacionais vai possibilitar que os bancos brasileiros desenvolvam novas abordagens para pensar impacto positivo. Eu acho que eu fico por aqui nesses comentários e, enfim, espero estar em Nova York em setembro para esse lançamento. Espero ver mais bancos brasileiros no lançamento lá em Nova York em setembro. E, enfim, acho que eu devolvo a palavra aí para os moderadores do Lab para ver se a gente tem alguma pergunta ou comentários da plateia. Muito obrigada, Fernanda, Júlia e ao Gustavo. Todos que quiserem fazer perguntas, a gente tem um chat, fiquem à vontade, aproveitem a oportunidade. Vocês podem fazer comentários e perguntas aqui e a gente repassa para os panelistas.
Larissa, alguma pergunta aí no painel? Chegou uma pergunta aqui. O Pietro Rodrigues perguntou quais as modalidades de investimento estarão contempladas pelos princípios. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Júlia Fernando, vocês querem responder essa? Bom, aqui é o Gustavo da Cital, e acho que eu posso começar respondendo quais são as modalidades de investimento cobertas pelos princípios. É bem importante dizer que os princípios são de responsabilidade bancária, né? Então nós estamos falando de atividade essencialmente bancária, bastante relacionado a crédito, né? Ou a produtos e serviços bancários ancilares aí da atividade creditícia. É claro que os bancos, tanto no Brasil como internacionalmente, se transformaram em conglomerados financeiros diversificados. Então, vários bancos têm as suas seguradoras, né, ou possuem os seus braços de gestão de recursos, eventualmente até os seus fundos de pensão. No caso, essas unidades de negócios dos bancos, elas têm os outros princípios também desenvolvidos no âmbito, em parceria com a ONU, né, que é o PRI, Princípios de Investimento Responsável, e o PSI, que é o Princípio de Seguro Responsável, né. Se não me engano, aí, a ser confirmado pelo Bradesco, por exemplo, o Bradesco, a sua seguradora endossa os PSI, enquanto a sua gestora de recursos está no PRI. E aí a entidade bancária dentro do conglomerado Bradesco, portanto, está vinculada ao PRB, né, que é Princípios para a Responsabilidade Bancária, e isso deve acontecer o mesmo em vários outros conglomerados financeiros e bancários brasileiros. Exatamente, Gustavo, a gente estava sem o áudio conectado aqui, peço desculpas, mas acho que a sua explicação foi perfeita. Os princípios são amplos, né? Então eles buscam trazer a discussão e a questão da implementação sob uma perspectiva estratégica, mas sim entendendo que já existem arcabouços para as atividades de investimento e seguros disponíveis para nortear os bancos múltiplos. Obrigada, Pietro, pela pergunta. Larissa, alguma pergunta adicional? Tem mais duas perguntas. Tem uma da Flávia, da BDE. Ela gostaria de entender a diferença entre as diversas iniciativas internacionais para as instituições financeiras, como, por exemplo, a diferença entre as recomendações de TCFD e o PRB. Eles se complementam? A gente entende que sim, que a TCFD ela busca engajar não somente o setor financeiro, mas o setor empresarial como um todo, né, a identificar quais são os impactos das mudanças climáticas no seu desempenho financeiro e divulgar publicamente isso, é um convite, então, ao disclosure, né, e o PRB, ele certamente abarca essa questão, né? Então, tanto sob a perspectiva de oportunidades, então, como alavancar negócios para promover uma economia de baixo carbono e impactar positivamente o resultado dos bancos, quanto sob uma perspectiva de risco, como, de fato, gerenciar esses riscos e contribuir para sua mitigação e para a descarbonização dos portfólios também. Complementando a Júlia, que é o Fernando, a gente pode enxergar o PRB como se fosse um grande guarda-chuva, né? Ele não substitui ou não tem superposição com TCFD ou coisas do gênero. Na verdade, são recortes diferentes.
esse recorte de mudanças climáticas é algo que, dentro da perspectiva de impacto de um portfólio de um banco, eventualmente pode até compor uma meta para efeito de PRB. É algo que vai estar dentro do compromisso também. A gente tem mais uma pergunta do Rodrigo Porto, que na verdade é bem parecida com a da Flávia. Ele está perguntando como você vê a interação, complementariedade, pontos distintos entre o TCFD e os PRB. Gustavo aqui da Cital, então acho que talvez trazendo essa pergunta para um âmbito mais geral, né? E eu voltei aqui para o nosso slide de iniciativas, coalizões e regulações. Né? Nós temos, como o Fernando dizia, né, recortes. Né? Então, algumas iniciativas elas nascem com um recorte climático específico. Então, clima, capital natural, a Natural Capital Declaration, a questão de direitos humanos, né? E aí, a partir de um recorte temático, de um tema de sustentabilidade específico, a iniciativa busca influenciar diversos atores do setor privado em vários setores. Enquanto a gente tem outros tipos de iniciativa, e o PRB se encaixa nelas, que são iniciativas que são, na verdade, focadas em um determinado tipo de ator no setor privado, né? No caso do PRB, bancos. Então, em geral, as iniciativas têm buscado fazer um alinhamento. Óbvio que, enfim, o banco pode enfim, alinhar e endossar os PRB e usar os PRB como norteador. Uma vez que ele, dentro do PRB, vai olhar a questão de clima, ele pode se referenciar na TCFD. Se ele for olhar uma questão de direitos humanos, ele pode olhar para o Principles on Business and Human Rights, né? Se ele for olhar para capital natural de maneira mais ampla, ele pode usar a Natural Capital Declaration. Então, acho que fica um menu cruzado aí de referências e frameworks, mas a gente entende que todos eles estão se falando. Obrigada, Flávia e Rodrigo, pelas perguntas. Larissa, alguma pergunta adicional? Não temos mais perguntas. Foram só essas 3 mesmo. Sou o Gustavo aqui da Cital, então se eu pudesse colocar uma pergunta para os colegas de painel aqui do Bradesco. Considerando, Fernando e Júlia, considerando os tipos de signatários, né, você pode entrar como iniciante, intermediário e avançado. Enfim, se vocês puderem elaborar um pouco como, por exemplo, o Bradesco se vê entrando, em que nível e por quê, e como vocês veem, por exemplo, em que nível, né, entre o iniciante e o avançado, vocês entendem que os bancos brasileiros poderiam aderir. Gustavo, a gente está avaliando essa questão, inclusive porque entende o nível de desafio que os princípios propõem para os bancos, inclusive trazendo inovações como a questão da abordagem de impacto. E acho que o fato de os princípios estarem em consulta pública e ainda sendo desenvolvidos, né, até chegar numa versão final e que de fato detalhe, né, o que é esperado e como cada um desses níveis de gradação devem se comprometer. Isso faz com que a gente não tenha ainda uma resposta concreta para te dar em relação ao Bradesco, mas, por outro lado, acho que a gente vê de forma muito positiva essa possibilidade, né, e até no sentido de, como a gente trouxe, dar oportunidade de todos os bancos, daqueles que começaram agora a tratar do tema, até aqueles que já vêm há muitos anos nessa trajetória, se engajar
e de fato, construir um roadmap de finanças sustentáveis. Não sei se você quer complementar, Fernando? Não, só queria acrescentar que essa gradação, né, onde cada um vai ficar, é algo que ainda assim precisa avançar na discussão do grupo, né? É relativo, né? Tem vários setores, várias geografias diferentes, vários níveis de maturidade diferentes. E eu acho que, por enquanto, o que se tentou construir é a necessidade dessa gradação. Mas a discussão de quem entra em qual e analisando mais detalhadamente a característica de cada um, eu acho que isso é algo que ainda está para se construir. Então, nesse instante, eu não sei se a gente tem condição de já nos colocar em alguma das caixinhas. A gente tem uma expectativa, até acha em qual delas deveria ficar, mas a gente prefere aguardar um pouco a discussão do grupo para ver se essa expectativa se confirma ou não. Perfeito, gente. Uma provocação. Acho que aqui na Citaui, né, como a gente acompanha o setor financeiro brasileiro há vários anos, e, obviamente, aqui a gente tem muitas iniciativas nacionais, né, então, eu diria que os grandes e médios bancos brasileiros, né, se a gente pegar aí os 10 maiores e somar alguns específicos de médio porte, eu diria com certeza que, olhando para os princípios, tem vários desses bancos nacionais minimamente já estariam no nível intermediário, né? Depende muito por isso que eu digo, da perspectiva, né, do ponto de vista em que a gente vai enxergar. Se a gente for olhar, por exemplo, da perspectiva de impacto, de ter metodologia e métrica e avaliação de impacto, a resposta pode ser uma, né? Se a gente olhar para uma outra perspectiva, a resposta pode ser outra. Acho que no final das contas é o agregado que vai responder isso. Mas certamente bancos do nosso porte não são iniciantes. Certamente. E acho que certamente o mercado brasileiro vem cumprindo um importante papel e acho que em geral se destaca no âmbito global, como você trouxe no começo da nossa conversa agora, né? Então acho que desde o início os bancos brasileiros têm atuado fortemente na agenda, tem um regulador também bastante engajado, né? O Banco Central há alguns anos regula o tema, então acho que temos sim um papel de destaque e um papel protagonista nessa agenda. Obrigada, Gustavo. Mais alguma pergunta? Larissa, temos mais alguma pergunta? Não chegou nenhuma pergunta mais. Só essas 3. Bom, então eu acho que a gente está se caminhando para o final. Foram ótimos esclarecimentos. Acho que aqui o Lab cumpre um pouquinho da sua função, que não é só desenvolver nos seus grupos de trabalho as discussões e propostas de instrumentos financeiros e mitigadores de risco para finanças sustentáveis, mas promover o encontro de parceiros para divulgar iniciativas, sempre pensando no desenvolvimento, no fomento das finanças sustentáveis no país, um olhar para uma economia de baixo carbono, para o cumprimento de metas, alcance dos ODS e cumprimento do Acordo de Paris. Agradeço a todos a participação. Gustavo, Fernando, Júlia, muito obrigada. Vocês gostariam de fazer considerações finais? Acho que... Pode ir, Júlia. Obrigada. A gente gostaria de agradecer ao Lab pela oportunidade de falar sobre os princípios de responsabilidade bancária. A todos que estão assistindo, fica de novo o convite para que acessem o site de consulta pública, façam contribuições,
aos princípios e a todo o arcabouço complementar que está sendo proposto, e que, eventualmente, para aqueles que se interessarem, que, por favor, endossem também o compromisso mesmo antes do seu lançamento. Após o lançamento, também vai ser aberto para, aí sim, de fato, os bancos aderirem aos princípios, mas antes já é possível endossar, e todo o apoio é muito bem-vindo. Feito. Olá, Gustavo da Cital, e só para confirmar que, se os participantes quiserem, os nossos slides podem ser disponibilizados pela organização do web. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a todos. Lembrando que a consulta pública não é restrita às instituições financeiras, todos podem participar e enviar sugestões. Agradeço a todos, então, acho que a gente pode encerrar. Foi um ótimo debate. Obrigada e um bom dia a todos. Muito bem. Esqueci de agradecer.